Vou aproveitar que você já chegou aí cheio de informações aqui no Tarobá Esporte e eu quero saber como é que ficam os times paranaenses na Liga. Times paranaenses, ontem nós tivemos a sequência da rodada de ida das oitavas de final. Hoje tem um paranaense em quadra que vai ser o Moarama jogando o jogo de ida, mas essa rodada de ida das oitavas, Samanta, ela foi marcada por empates. Até agora, os paranaenses, todos os jogos envolvendo times paranaenses tiveram o mesmo placar. O estado do Paraná teve apenas 3 representantes em finais da Liga Nacional, e 2 deles são adversários nesta fase da competição. Aliás, o confronto entre Cascavel Futsal e Pato Futsal colocou frente a frente, pelo 3º ano seguido, os 2 paranaenses que já foram campeões da Liga. O primeiro deles foi o Pato, venceu as edições de 2018 e 2019. O Cascavel Futsal faturou o título em 2021. E agora, só um deles vai avançar na Liga. No sábado, ambos fizeram o jogo de ida das oitavas e ficaram no empate em 2-2. A partida de volta vai ser no próximo domingo, em Pato Branco. Quem passar de Cascavel Futsal e Pato, cruza com o vencedor do confronto entre Magno, Sorocaba e São Lourenço. E na jornada até a final podem vir os multicampeões Carlos Barbosa, Jaraguá e Corinthians, além do tradicional Minas, o único time que disputou todas as edições do torneio. A liga desse ano pode até ter uma final entre paranaenses. O detalhe é que quem passar de Pato e Cascavel só pega outro paranaense justamente na final. Isso porque os outros 3 times estão do outro lado do chaveamento do mata-mata da liga. E não tem jogo fácil. O marreco de Francisco Beltrão foi o último colocado entre os 16 que avançaram para as oitavas. Logo, cruzou com o time de melhor campanha, o Joinville. Ambos empataram em 2-2 no jogo de ida das oitavas. A partida de volta vai ser no próximo domingo em Joinville. A fase de quartas de final da Liga Nacional pode ter um confronto paranaense. Se o marreco passar pelo Joinville, pode cruzar com um Moarama na próxima fase. O representante do Noroeste paranaense fecha a rodada de ida das oitavas e recebe o São José hoje às 9 da noite no Amário Vieira da Costa. Caso o Marreco e o Moarama confirmem esse duelo na próxima fase, um deles vai estar nas semifinais. E pode cruzar com o Campo Mourão. No domingo, o Campo Mourão recebeu o Praia Clube no Belim Carolo. E mais um empate envolvendo times do Paraná pelo mesmo placar, 2-2. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta. E quem passar pega o vencedor de Atlântico de Erechim e Santo André. O atual campeão da Liga Nacional fez o jogo de ida das oitavas ontem e visitou o Santo André. E mais um empate nas oitavas de final. Os dois times ficaram no empate em 4-4. Luciano estava aqui comentando o seguinte, que para quem gosta de esporte é inevitável você acompanhar as redes sociais. E no fim de semana, logo depois aí da partida entre Cascavel Futsal e Pato, logo ali no domingo, começou um zum envolvendo o Magnus. Polêmica na Liga Nacional. Polêmica porque o Magnus atuou no sábado contra, inclusive nessa rodada de ida de oitavas de final, ela foi marcada pelos empates. Nós até falamos aqui, todos eles praticamente deixando a competição bastante equilibrada. O único que destoou foi justamente o Magno Sorocaba, que teve uma vitória bem tranquila fora de casa sobre o São Lourenço de Santa Catarina. O detalhe é que no jogo de sábado, o Magnus cometeu uma infração grave. Porque ele escalou um jogador irregular, o Dieguinho, que ele deveria ficar fora dessa partida pelo acúmulo de cartões amarelos. Ele estava suspenso. Na Liga Nacional, o jogador que recebe 5 cartões amarelos, ele fica uma partida fora na sequência depois para cumprir essa punição. E ele escalou o Dieguinho. Dieguinho, que é um jogador até que com passagens pelo Cascavel Futsal, foi campeão da Libertadores, campeão da Liga Nacional em 2021, com a camisa da Serpente Tricolor. Hoje defende o Magno Sorocaba e ele estava suspenso, mas jogou contra o São Lourenço. Isso feriu o regulamento da Liga Nacional de Futsal, que ele é muito específico. Em caso de jogadores atuando de maneira irregular, numa fase de mata-mata, como é agora oitavas, quartas, semifinais, a Liga exige a eliminação automática da equipe. O que vai fazer com o Magno Sorocaba, que é tão tradicional, que até cedeu jogadores agora para a seleção brasileira que conquistou o Mundial lá no Uzbequistão? A Liga já se pronunciou, disse que vai ter um julgamento agora, na próxima semana, depois da realização dos jogos de volta da fase de oitavas de final. Aí vai decidir. No entanto,
por essa decisão da Liga, o jogo de volta entre Magnus e São Lourenço está mantido. E o detalhe que chama a atenção é que é uma decisão agora que interessa muito aos dois times paranaenses, o Cascavel Futsal e o Pato Futsal, que vão fazer o jogo de volta no próximo domingo, mas enfim. O adversário de um dos paranaenses nas quartas de final sai justamente do confronto entre São Lourenço e Magnus. O Magnus tem melhor campanha, é considerado favorito até ao título da Liga Nacional, mas em caso de uma eliminação, o caminho para um dos paranaenses ele passa a ficar mais curto, mais fácil para avançar para a semifinal. Fácil no papel, porque o São Lourenço é um time que ele está na fase de oitavas de final, outra falha no regulamento da Liga. O São Lourenço está rebaixado, porque esse ano nós tivemos o primeiro rebaixamento em termos de Liga Nacional, fazendo aí uma média as campanhas de 2024 e 2023 e o São Lourenço é um rebaixado. Ou seja, outra falha grotesca no regulamento da Liga, porque por esse regulamento nós podemos ter um time finalista brigando por título rebaixado. Vamos supor que o São Lourenço hoje consiga essa classificação diante do Magnus Sorocaba, elimine um time paranaense depois, chega numa semifinal, passa da semifinal e vai para um finalista rebaixado. Então é uma falha que tem que ser revista em termos de regulamento da Liga Nacional. Mas, Luciano, esse intervalo aí, essa uma semana aí, para que a Liga determine o que vai acontecer, é muito tempo também, porque uma coisa é você jogar sabendo que o Magnus está ali, tá na competição. Outra coisa é jogar sem a participação do Magnus. Eu penso, a minha opinião, essa decisão deveria ser tomada antes, porque ela implica justamente na questão do São Lourenço. É uma questão logística. O jogo de volta com o Magnus está previsto para próxima sexta-feira, dia 18 de outubro. Se houver essa eliminação, o São Lourenço pode até, por questões de logística, não precisa ter uma despesa de deslocamento até Sorocaba para fazer o jogo e fica aguardando o adversário das quartas de final. Só que o julgamento deve ocorrer depois. O São Lourenço já fez essa solicitação no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e aguarda a decisão na Liga Nacional. Mas, repito, em termos de regulamento, ele é muito específico. Se atua com jogador irregular numa fase de mata-mata, é eliminação direta. Inclusive, nas redes sociais, um dos comentários que fizeram é o seguinte: dá para pensar na Liga Nacional sem Magnus? O Magnus teve uma edição agora que ele caiu de maneira recente. Ele caiu numa fase de oitavas de final, eliminado pelo Minas. Acho que foi na edição de 2022 que o Cascavel Futsal foi semifinalista. Enfim, dá para pensar. Mas assim, olhando o todo, assusta porque um time de tamanha grandeza, de tamanho gabarito, cometa erros crassos. Atuar com jogador irregular, não pode. Vamos aguardar e você confere, claro, tudo aqui, todas as atualizações aqui na tela do Tarobá Esporte.